Eu convido a igreja para abrir a Bíblia em Marcos 15, 39. Apenas um versículo, e eu vou pedir para que todo mundo possa ler numa só voz em uníssono. Vamos lá? E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando esperara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Essa manhã eu gostaria de tratar sobre a confissão do centurião no sopé da cruz de Jesus. Centurião vem do latim centuria, que significa 100. Mas muitos pesquisadores, eles falam que não era 100 o número exato de soldados, mas 80. E alguns outros dizem que não era apenas 80 soldados, eram 80 soldados com 20 servos. Bem, isso o número não importa tanto a nós, mas sabemos que o centurião está sob a guarda dele, homens e servos que estavam à sua disposição. Centurião era um oficial de exército romano, como vocês bem sabem, conhecido pela sua bravura e pela sua excelência em matar sem hesitar. Ou seja, ele era uma máquina de guerra. A maioria dos centuriões começavam a sua jornada como soldado desde o início. Aos seus 20 anos, ele entrava no exército e ali começava a sua jornada rumo para ser um oficial do exército. E levava em torno de 15 a 20 anos para que essa pessoa pudesse se tornar um centurião. Agora imagina, quantas pessoas ele deve ter matado durante 15, 20 anos da sua carreira. Ou seja, a prova da lealdade ao César era mostrada através da ponta da espada, através do derramamento do sangue do próximo. A sua posição estava sendo elevado à posição de capitão, talvez nos dias de hoje. A Bíblia faz menção de vários centuriões, pelo menos 7. Dentre eles, nós temos 3 episódios que é bem conhecido de vocês. 3 centuriões estão com um enfoque maior na Bíblia. Um deles é o centurião que pede a Jesus, ele vai até Jesus porque o seu servo está doente. Naquele episódio, Jesus, quando ele ia a caminho na casa do centurião para curar o centurião fala: Senhor, você não precisa ir até a minha casa, basta você dizer e você mandar que eu sei que meu servo será curado. E naquele momento, o seu servo foi curado. E Jesus fala: puxa, nunca vi tamanha fé em todo Israel. Um segundo centurião famoso no Novo Testamento, no livro de Atos, é o Cornélio. Cornélio, você lembra daquela visão que o Pedro tem sobre a manta que vem do céu com coisas impuras? Depois é revelado a Pedro que o evangelho não é apenas restrito para as pessoas judeus, mas também as pessoas gentias. E o apóstolo Pedro, ele batiza o centurião Cornélio. E hoje, com mais detalhes, eu gostaria de falar, de apresentar à igreja sobre o centurião que foi encarregado para dirigir a execução de Jesus. Estarei lendo o versículo novamente. O centurião que estava de frente dele, vendo que assim clamando, expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. A confissão de Pedro
falei no começo do mês sobre a confissão de Pedro. A confissão de Pedro, que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. A Bíblia nos relata que essa confissão não foi revelado nem de carne, nem de sangue, mas revelado pelo Santo Espírito. Concordam? A Bíblia diz. E a confissão do centurião? Na opinião de vocês, foi revelada por quem? Foi revelado por Deus? Deus revelou da mesma maneira que Pedro ao centurião, ao comandante, ao capitão? Será que Deus falou naquele momento, vendo a morte de Jesus? Será que Deus revelou no coração do centurião? Será que foi uma revelação? Ou então, será que a confissão do centurião, ele foi capaz de confessar, porque alguém fez um discipulado intensivo na hora da morte de Jesus? Olha, nós temos 6 horas, Jesus vai morrer em 6 horas, então vou fazer um discipulado para que você, ao final de Jesus morrer, você vai aceitar Jesus. Quais eram os indícios? Como é que ele pôde confessar que aquele que estava pregado no madeiro era filho de Deus? Alguns estudiosos dizem o seguinte: ele não foi capaz de declarar, ele não foi capaz de dizer aquilo. Talvez ele nem soubesse do que estava falando. Ele não tinha a compreensão do Deus triuno. Ele não tinha a compreensão do plano de Deus que ele tinha para com o seu povo. Ele era incapaz de reconhecer quem era Deus. O Deus mais próximo na concepção do centurião de um pagão, talvez era um semideus com influência helenista. A confissão que ele fez, talvez o mais próximo que tenha chegado, olhando para Jesus, ele podia ter declarado: esse é um semideus. Mas será que Jesus era semideus? Ou será que ele conseguiu, ou ele declarou com esses termos, de que o que está pregado ali não era um Deus com letra maiúscula, mas um Deus com letra minúscula? Será que a confissão dele, ele é filho de Deusinho ou um filho de Deus verdadeiramente? Hoje nós vamos tratar de 2 maneiras. Não sei se a confissão do centurião foi revelada pelo Santo Espírito ou pelo Deus, mas a confissão do centurião, nós podemos aprender 2 lições. A primeira é: a confissão do centurião não visava recompensa. Segundo, a confissão do centurião, primeiro, ele não visava a recompensa. A segunda, ele não era capaz, mas ele teve uma confissão reativa. Talvez não fosse revelado, mas ele reagiu ao acontecido naquele momento na cruz. Entrei em mais detalhes. Por que a confissão do centurião foi sem recompensa? Ele não visava lucro. Porque a confissão do centurião foi baseada apenas na morte de Jesus e não no que ele poderia trazer para a vida dele.
O centurião confessou que Jesus era filho de Deus nos últimos momentos de sua vida. Ou seja, o centurião, ele não foi capaz de receber nenhum benefício de Jesus. Ele só foi capaz de comprovar um fato. Que fato? O fato que Jesus morreu. Um fato que esse Deus estava pregado. Ele sangrava como qualquer outro criminoso. Esse Jesus que estava pendurado na cruz, ele sentia as mesmas dores como qualquer outro condenado na cruz. Ele viu a fraqueza, a derrota aparente de um Deus ali na frente. O que ele estava vendo era um simples homem dizendo algumas palavras, mas que era incapaz de resolver aquela situação de morte de cruz. Muitos de nós, talvez, aceitamos Jesus, porque, de alguma maneira, nós recebemos algo em troca, não é verdade? Podemos ver na vida, nos 3 anos de ministério de Jesus, as pessoas que acompanhavam Jesus, as pessoas que diziam: puxa, esse cara é Deus, puxa, ele faz milagres, puxa, essa coisa não é dessa terra, essa sabedoria vem do alto. Todas as declarações, ou melhor, a maioria das confissões das pessoas era a função das pessoas terem recebido algo de Jesus, diretamente ou indiretamente. Por exemplo, se eu tivesse naquele monte onde Jesus fez a multiplicação, e eu visse com meus próprios olhos os pães e os peixes sendo multiplicados, e eu não apenas vendo e ouvindo, mas comendo daquele pão, qual seria a minha declaração? Certamente, esse é filho de Deus. Ou senão, eu dentro de um barco estava sendo agitado pelo mar, as ondas jogaram esse barco para lá e para cá, e de repente, levanta essa pessoa e diz: shut up, cala-te, mar, e houve mansidão. E naquele momento, eu e você podíamos falar: puxa, esse verdadeiramente é filho de Deus. Mas o centurião, ele foi capaz de declarar que aquele que estava morrendo e depois morreu, sem ter nada em troca. Agora eu pergunto a nós que confessaram a sua fé, nós que confessamos a nossa fé tempos atrás, será que a minha confissão em crer em Jesus é condicionada? Nós só iremos crer em Jesus se nós tivermos algum benefício. Nós só iremos crer em Jesus com a certeza que Ele precisa mostrar, aí sim eu vou acreditar. Percebemos? Nós ainda que conhecemos todo o plano de Deus, enquanto que o centurião, ele não conhecia o plano de Deus, talvez parcialmente, a única coisa que ele provou era a morte de Jesus. Se ele foi capaz de declarar, de confessar que Jesus era filho de Deus, sem nada em troca, quanto mais eu e vocês.
nós somos convencidos pelo Espírito Santo para receber a vida eterna. Não apenas a vida eterna, que esse Jesus estará participando da nossa vida ativamente. Quanto mais nós temos a capacidade de declarar que Jesus é Filho de Deus vivo. Imagina um Deus morrendo na tua frente, as suas mãos pregadas, os seus pés pregados. Imagina esse Jesus apenas ao observar o sofrimento do seu povo. Imagina Jesus pregado, apenas observando o seu sofrimento. Apenas acompanhando com seu olhar a minha e a sua aflição. Será que nós iremos ficar satisfeitos apenas com o simples olhar de Jesus para os nossos problemas? Eu espero que nessa manhã um simples olhar de Deus possa ser suficiente para você superar a dor que você está passando. Um simples olhar. É como se eu fizesse a oração: Pai, o Senhor não precisa fazer mais nada na minha vida. Não precisa melhorar as minhas economias, não precisa melhorar a minha saúde, não precisa fazer nada, Senhor. Eu quero acreditar apenas que com o seu olhar, apenas com o seu olhar, seja suficiente para que eu possa viver essa vida. E eu irei declarar que o Senhor é meu Deus, apesar da circunstância que eu estou passando. Amém? Um simples olhar é suficiente. A simples presença de Deus é suficiente. Mas nós queremos mais coisas que não levam a um caminho e o plano de Deus, mas coisas que levam apenas para completar a nossa necessidade carnal. Muitas vezes nós olhamos para as nossas dificuldades e quando vê que, puxa, acho que Deus não pode fazer mais nada. Não é que Deus não possa fazer nada. É porque que Ele não está fazendo nada nessa situação que estou passando. É para anunciar a morte. Mostrar que da mesma forma Jesus morreu. Ele podia muito bem tirar o prego desse lado, tirar o prego daqui, tirar o prego de seus pés e operar um grande milagre naquele momento da cruz para que todo mundo que está lá pudesse crer em Jesus. Mas às vezes Jesus se cala. Muitas vezes eu e você precisamos nos calar e aceitar a condição.
essa condição. Não é a morte de Deus. Essa condição de aceitação é aceitar eu morrer, eu não ser o dono, o controle, não ter o controle da situação. Se até Jesus, naquele momento, Ele não fez nada, senão morrer, talvez essa situação que você está passando de dificuldade, Jesus está falando, você precisa morrer. Você precisa morrer. Sabe por quê? A morte apenas é a metade da história. É preciso morrer para que possa ressurgir das cinzas. É preciso enterrar as coisas antigas para que novas coisas possam surgir em nossas vidas. Enquanto nós nos agarramos às coisas antigas, a única coisa que Deus pode fazer é: eu só posso observar a sua morte, meu irmão. Você precisa morrer para que eu possa fazer algo de útil na tua vida. Nessa manhã, eu convido a todos para que morramos junto a Cristo, que nós sacrifiquemos o nosso orgulho, o nosso sonho, o meu sonho, o meu projeto, o meu negócio, lá na cruz de Jesus. Para quê? Nós temos a boa porção, o centurião não teve, para que eu e você possamos ressurgir da maneira de Deus, para que meu negócio, a minha família, possa ressurgir do jeito de Deus. Antes, precisamos morrer. Segundo lugar, a confissão do centurião foi reativa. Nós temos alguns versículos que falam do mesmo evento. Em Mateus 27, 54, diz o seguinte: e o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Em Lucas 23, 47, o centurião diz o seguinte: vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus. O centurião foi capaz de glorificar a Deus. Ou seja, aqui não é um deusinho diminutivo, como alguns estudiosos falam. É glória a Deus. Dizendo, na verdade, este homem era justo. Um detalhe importante, que não foi a fé do centurião. Ele não chegou a inventar essas palavras, ele é filho de Deus. Não foi a capacitação dele, mas ele chegou nessa conclusão pelo que Jesus demonstrou na cruz. Ele nada mais, nada menos, ele reagiu ao que Jesus estava fazendo na cruz. Apesar daquele momento ser uma história da salvação parcialmente contada, mas o pouco que ele experienciou de Jesus ali na cruz foi suficiente para ele declarar que ele era justo. Foi capaz de dar glória a Deus, foi capaz de declarar que ele era o Filho de Deus. A morte tão comum que esse centurião tinha visto
de tantas outras crucificações, mas essa morte foi especial e capaz de comover o coração insensível desse centurião. Ele, com a espada dele, deve ter condenado ou crucificado muitas outras pessoas, mas à frente de Jesus foi diferente. E por que é que o centurião reagiu dessa forma? Por que é que a confissão dele foi reativa? Pelo fato que até mesmo na morte, Jesus estava ministrando. A gente pensa que naquele momento da cruz, todos os milagres se cessaram, todas as maravilhas ficaram para trás. Naquele momento, Jesus só estava fazendo uma coisa, só estava esperando morrer e levar o pecado do mundo. Não, até naquele momento de dor, naquele momento onde ele estava mostrando a humanidade sangrando, como qualquer outro homem, Jesus estava ministrando a tua palavra. Foram 7 últimas palavras de Jesus, mas talvez uma das palavras que mais tocou o coração do centurião foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A crucificação demora horas para morrer. Tem gente que morria depois de 3 dias. Imagina o camarada pendurado lá, 3 dias. O que o cara deve falar ali? O que o camarada deve reclamar naquele momento? Seus, eu não devia estar aqui. Imagina quantas pessoas estavam se justificando. Vocês estão pegando o cara errado, meu. Imagine 3 dias você ouvir aquilo. Mas Jesus na cruz, ele não estava se justificando. Ele não estava querendo provar que ele era Deus. Mas, com o que ele estava fazendo lá, fez com que as pessoas que estavam ao redor pudessem declarar que ele era justo. Vendo o que estava acontecendo, foram capazes de confessar que era Jesus e ainda mais glorificá-lo. E talvez essa palavra, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo na dificuldade, mesmo na aparente derrota de Jesus, mesmo na pior fraqueza de Jesus, Jesus não parou de dialogar com Deus. Mesmo morrendo, ele foi capaz de perdoar aquelas pessoas que fizeram ele essa injustiça. Mesmo morrendo, ele foi capaz de dialogar com Deus. E esse diálogo transformou a vida de um centurião. Meu irmão, minha irmã, quais são as palavras que saem da nossa boca? Quais são os pensamentos que saem da nossa cabeça em momento de adversidade? Em momento de tribulação, de dificuldade, de dor, de sofrimento? Quais são as nossas palavras? Talvez nem palavras, você sai esmurrando, batendo a parede. Por quê? Por quê? Os seus piores momentos de fraqueza
Como é que você tem lidado? Como você tem superado? Lembre-se, até mesmo no pior momento de fraqueza, Jesus foi capaz de converter aquele centurião. Muitas pessoas são convertidas de várias maneiras, mas pessoas insensíveis, duras de coração, pessoas que vivem na guerra, ele só foi comovido. Comovido pelas palavras que foram ditas na cruz. Palavras talvez de fraqueza, mas palavras que tinham um diálogo sincero com o seu Deus, o Pai. Não foram milagres, não foram maravilhas, mas simples palavras, atitudes, no pior momento de Jesus. Por que estou dizendo isso? Eu não sei que momento você está passando, mas eu sei de uma coisa: existe muito mais momentos de tristeza e de sofrimento neste mundo. Todo mundo concorda comigo? São poucos momentos de alegria. Mas lembre-se, não é com os momentos de alegria que você vai tirar da boca de um incrédulo que eu e você somos filhos de Deus. São nos momentos de dificuldade, naquele momento que você está só o pó, no momento que você não tem mais nada que se orgulhar. Cara, estou acabado. Mas se você manter um diálogo com Deus, e você vai se acabar sem provar nada, você vai morrer sem provar nada. Lembre-se que esse diálogo vai ser capaz de convencer uma pessoa que não crê em Jesus. Nessa manhã, a cruz é uma derrota aparente. As tribulações é uma derrota aparente. Mas uma derrota real do meu e do seu eu, para que possa ressurgir das cinzas. Mas a maneira como você está morrendo, Deus vai usar até isso para ministrar na vida de um incrédulo. Até o seu pior gesto, até a sua feiura, Deus vai usar para levantar uma pessoa e declarar que é filho de Deus, desde que você morra com Jesus, desde que você morre confessando quem Ele é. Vamos curvar nossas cabeças neste momento. A confissão do centurião foi uma confissão sem recompensas. E também uma confissão reativa. Ele foi convencido pela maneira que Jesus morreu na cruz. Gostaria que pudesse orar dessa maneira. Pai,
Eu creio no Senhor, sem receber nada em troca. Só me basta o seu olhar na minha vida. Pai, eu sei que está doendo, mas está doendo muito, Pai. Está difícil, mas eu não quero que você resolva assim, mas eu dependo unicamente do seu olhar. Eu vou prosseguir, não vou esmorecer por causa do seu olhar. Pai, também quero ser um testemunho, uma testemunha viva, não das coisas da grandeza que eu tenho, mas das minhas fraquezas. Porque quando eu sou fraco, o seu poder é forte. Pai, se o Senhor quer me usar, na minha pior derrota, na minha pior vergonha, se o Senhor quer me usar dessa maneira, Pai, me use. Mas, Senhor, dependo totalmente do seu olhar. Eu posso morrer, eu posso fechar o meu negócio, mas com a garantia que o Senhor vai ressurgir, vai reabrir, não da minha maneira, mas pela sua maneira. Dá um minuto de oração para que a igreja possa estar refletindo nessas palavras. Pai, obrigado. Nós temos muito mais condições de confessar e com muito mais convicção do que o centurião confessou ao seu pé da cruz, porque nós conhecemos a sua obra salvadora e revelada em Cristo, Pai. Ajuda-nos a morrer. Ajuda-nos a declarar que já não sou eu que vive em mim, mas Cristo que vive em mim. Ajuda-nos, Senhor, a entender, Senhor, que só nas fraquezas que o seu poder é forte, Pai. Ajuda-nos a entender, Pai. Usa, Senhor, a nossa feiura para alcançar pessoas que nós nem podemos imaginar. Em nome de Jesus Cristo oramos.